Gente do céu, vídeo novo no canal e o tema de hoje foi pedido por vocês aqui nos comentários do YouTube e lá no Instagram também, que é o que? Redação e redação para quem tá começando a estudar agora para a prova do Enem. Então são 10 dicas, que na verdade foram 11, 12 dicas para você que está começando a estudar agora para a prova do Enem, para você atingir a sua nota acima de 900. Então vamos embora! Gente, aqui no canal estamos com a meta de 20 mil inscritos, então se você puder me ajudar conferindo se você está inscrito aqui no canal e deixando seu like nesse vídeo, me ajuda muito, 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 eu ficarei imensamente feliz em ter você aqui comigo. E, aliás, se é o primeiro vídeo que você está vendo aqui no canal, você não me conhece, né? Prazer, meu nome é Laura Nogueira e aqui no canal eu compartilho com vocês as estratégias que eu usei até atingir a minha aprovação em Direito na Federal e também até atingir a nota 980 na redação. Então aqui eu falo sobre faculdade de Direito, sobre profissões do Direito e também sobre o Enem e sobre essas estratégias. Então eu amo falar de redação e hoje o nosso tema é redação. Vamos embora para as dicas. Gente, as dicas desse vídeo estão em uma certa ordem de importância, mas por que isso? Porque eu quero que a gente caminhe junto. Você que está começando a estudar agora, a gente vai caminhando nesse vídeo junto com as dicas até chegar na estratégia final, que é uma das estratégias mais importantes e que me ajudou demais. Sem isso, eu não teria conseguido essa nota 980. Então vamos embora logo para a primeira dica. Está começando a estudar redação agora, então você vai pegar a redação, já vai estudar tudo, já vai sentar, fazer uma redação inteira? Não, a minha dica é estude por partes. Então vamos entender parte a parte dessa redação? Vamos estudar primeiro introdução. Para que serve uma introdução? O que é uma introdução? O que precisa ter numa introdução para que ela seja uma introdução? Depois a gente vai para o desenvolvimento. Primeiro a gente vai estudar, por exemplo, quantos parágrafos tem a redação total. Então a gente viu a introdução, agora a gente vai ver o desenvolvimento, os 2 parágrafos de desenvolvimento. O que é para eu botar? O que são os argumentos? Como que eu vou colocar isso? E agora a gente vai para a conclusão. Para que serve uma conclusão? O que precisa ter? Então estuda a redação por partes. E também escreva por partes. Vai escrevendo uma introdução, certo? Depois você escreve um desenvolvimento, depois você escreve a conclusão. Então estudando por partes, depois você vai conseguir juntar tudo. E o carro passando. Agora é muito importante também para você entender essas partes da redação, por exemplo, igual o desenvolvimento que eu falei, o que é um argumento, onde eu coloco, como é que eu faço esse desenvolvimento, é você estudar a nossa segunda dica, que é o quê? O tipo textual. E estude o tipo textual dissertativo argumentativo. Muitas vezes a gente já vai até às vezes com um tipo narrativo na cabeça, ou um tipo só dissertativo e não argumentativo, então estude o tipo textual, que ali vai te dizer o que o corretor está esperando de você, qual é a ideia do seu texto, o que é isso de argumentar, de colocar os seus argumentos a favor de um ponto de vista, de defender esse ponto de vista. Estudando o tipo textual, você tem essas respostas, você já vai entender para que serve a sua redação, como é que ela vai ser feita. A nossa terceira dica é muito importante e se fala muito nisso no mundo dos concursos, né? Sabe, concursos públicos, até concursos do direito, concursos para polícia, enfim, muito se fala disso, que é o quê? É você conhecer a sua banca. Então conhece quem está fazendo essa prova para você, conhece quem está te avaliando. Como é que você vai fazer isso? Um ponto muito importante é estude os temas que o Enem já cobrou anteriormente. Então vê o tipo de tema e vê qual é o estilo do tema que ele costuma cobrar. Normalmente são temas sociais e não abstratos. Então vai pesquisando e vai vendo os tipos que ele já cobrou para você entender qual é a linha de raciocínio do Enem cobrando esses temas. E uma dica muito importante, dica bônus aqui dentro desse tema é estude também os temas que o Enem já cobrou do Enem PPL. Para quem não sabe, Enem PPL é o Enem para pessoas privadas de liberdade. Ali, gente, realmente, esse Enem é muito importante pra gente pegar como treino. Ele é muito, muito bom e é, sério, uma chave. É muito importante a gente estudá-lo e ver as questões também e também os temas de redação. Então, analise os temas de redação do Enem como um todo e do Enem PPL também. Isso vai te ajudar muito
a conhecer, começar a conhecer a sua banca. A dica número 4 é uma dica que muitas vezes a gente acaba deixando um pouquinho de lado, mas é muito importante. Começou a escrever sua redação, começou a escrever a introdução, aquela por partes que eu falei, presta muita atenção que a letra precisa ser legível. Então deixe a sua letra o mais legível possível e também se atente à margem direita da redação. Sabe, você está fazendo a redação, se atente a essa margem direita para que ela esteja certinha, sabe? Não para, tipo, há muito tempo, sabe? Aqui termina a redação, e às vezes você vai escrevendo e a palavra termina aqui. Então a redação fica toda, ó, sabe? Deixa certinho com a margem direita e a letra legível. Essa é uma dica muito, muito, muito importante, que assim você vai conseguir mostrar todo o seu plano de redação muito bem. A gente já vai falar sobre isso. A quinta dica, gente, é uma dica que realmente me ajudou muito, 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 muito a passar a entender. Porque às vezes a gente tá pensando, tem que fazer uma redação, mas aí a gente leva até pro professor de cursinho, ele vai corrigindo as coisas, a gente, cara, eu sei que eu tô errando, mas eu não sei como é que é pra fazer, eu não sei como é que é o perfeito, sabe? O resultado final tem que ser esse. Qual é esse resultado final? O que está sendo esperado de mim? Para isso é muito importante que a gente veja as redações que já tiraram nota 1000 no Enem. Então, a próxima vez que você for estudar, tirar um tempo para estudar redação, você já abre uma aba do Google e coloca redações de nota 1000 2018, redações de nota 1000 2019. Assim você vai ver o que o corretor espera de você. Certo? O que é para ser o 1000, assim? O que ele está esperando de você? Então, é muito, muito, muito importante, é muito bom para a gente entender, para a gente se inspirar. É muito importante lembrar que essas redações servem como exemplo de nota 1000 do que o corretor está querendo da gente, mas o foco aqui é se inspirar e não copiar, porque cópia é plágio, certo, gente? Então, é muito importante relembrar isso aqui. Vamos ao próximo tópico, que é, muitas vezes, a gente acaba esquecendo isso. Aproveita, gente. A gente tá aqui batendo esse papo. Você tá anotando? Anota, pega o seu caderninho para anotar e aproveita enquanto você tá pegando e bebe um gole d'água também pra gente se manter hidratado, né, gente? Água é muito importante. Porque, gente, eu já falei com vocês disso aqui em alguns vídeos, que é o que? Às vezes a gente tá achando que a gente tá cansado, que a gente tá realmente bem cansado mesmo e a gente tá desidratado. Então, bebe bastante água que você vai ver que a sua vitalidade vai aumentar. Vamos para o próximo tópico, que é, às vezes, a gente esquece. Tem gente que não tem o costume de usar, mas é muito importante, que é o quê? Rascunho. Utilize o rascunho com sabedoria, faça o seu plano de texto, coloque ali os seus argumentos, os conectivos, tudo que você vai utilizar no seu texto, a sua estrutura, coloque no rascunho, utilize o rascunho, ele é super importante, certo? Para deixar o texto todo organizado certinho. Então, o rascunho é muito importante. A outra coisa que eu queria comentar com vocês, que eu fazia bastante, eu confesso, eu fazia bastante, eu quero alertar para você não fazer a mesma coisa que eu, que é cuidado com o empilhamento de ideias. Essa não tá dentro de uma dica, mas eu tô aproveitando para falar aqui, que é o que? Às vezes a gente se anima com o tema, a gente pega um tema e a gente fala, meu Deus, esse tema é bom e eu quero falar sobre tudo. E acaba empilhando ideias. Então tem um argumento, que aí no meio do parágrafo desse argumento eu já tô falando sobre outra coisa, sabe? Então tem um empilhamento de ideias. Então vamos focar nos argumentos que a gente escolheu para não ocorrer esse empilhamento de ideias. A nossa sétima dica relembra aquilo que eu falei de conhecer a banca. Como que a gente faz para conhecer a banca, além de analisando redações de nota 1000, além de analisando temas passados do Enem, é o que? Ler a cartilha de redação do Enem, a cartilha do participante do Enem. Ali diz o passo a passo que o Enem espera que tenha a sua redação para você atingir a nota 1000. Então é muito importante que leia. Ali diz também o que leva uma redação a ser zerada, o que é um tangenciamento do tema, tudo isso está escrito na cartilha de redação e ali também diz a importância da letra legível, certo? Então, leia a cartilha de redação para você já tomar conhecimento e ir conhecendo a sua banca, porque depois você vai fazendo questão, você vai fazendo redação, você fala, caramba, isso é a cara do Enem. Caramba, essa resposta aqui dessa questão é a cara do Enem. Caramba, esse tema de redação é a cara do Enem, já sei mais para onde ir nisso aqui, entendeu? Muito importante. A nossa oitava dica, olha, já estamos perto das estratégias finais, né? Mas a nossa oitava dica é o que? Sempre leia o tema da redação com muita atenção. Porque às vezes a gente pega o tema principal e não lê, que, por exemplo, está escrito que é os desafios disso, daquilo.
tá escrito os caminhos para atingir não sei o quê. Tá escrito, sabe essas coisas de tema do Enem que é bem comum de ter essas palavras antes? Essas palavras são muito importantes, a gente não pode ignorar. Então, por exemplo, se a gente está falando dos desafios da acessibilidade, por exemplo, é um tema que me veio na cabeça agora, né, gente? Só pensei. Se a gente está falando de desafios de acessibilidade, eu não estou falando só sobre acessibilidade. Eu não posso fazer uma redação só sobre acessibilidade. Eu preciso fazer uma redação sobre os desafios entendeu? Então, por isso é muito importante que a gente leia o tema com atenção e, além disso, que a gente leia os textos de apoio. Muitas vezes a gente acaba ignorando, gente, não pode ignorar, é muito importante que a gente leia os textos de apoio, porque aí os textos de apoio tá aquela informação que dá pra gente que não nos deixa tangenciar o tema. É exatamente sobre isso que ele tá falando, é sobre os caminhos para isso que ele tá falando. Então, leia os textos de apoio que ajudam muito a gente a ter noção exatamente para que lado que o Enem quer que a gente leve a nossa argumentação. Outra dica que eu lembrei aqui agora para vocês é: dê muito valor à sua intervenção, à sua proposta de intervenção, ao seu parágrafo de conclusão. Muitas vezes a gente não dá o devido valor e só o parágrafo de conclusão vale 200 pontos, é uma competência inteira. Então é muito importante que a gente se atente de responder as 5 perguntas desse parágrafo de conclusão. Tem um vídeo só sobre conclusão aqui no canal, vou deixar o link aqui. Na verdade, a gente tem vídeo sobre todos os parágrafos de redação. E também tem vídeo lendo a minha redação 980 para vocês. Vou deixar tudo linkado aqui embaixo. Agora eu vou falar para vocês os 2 tópicos principais que ajudam demais no nosso texto, para o nosso texto chegar a nível 900 e mais, de 900 para cima, porque aqui eu quero que a gente chegue no 1000. Tem inscritos aqui no canal que no último Enem tiraram 980, tiraram 960. Gente, eu fico feliz demais quando vocês me contam aqui na DM, lá no Insta. Sério, eu fico emocionada toda vez, eu fico realmente muito, muito feliz em saber que o canal ajuda, que vocês alcançaram esse resultado maravilhoso. Eu fico feliz demais. Inclusive, parabéns a todos que tiraram todas as notas. Inclusive, parabéns a todo mundo que fez, esse último Enem, nesse ano que realmente foi um ano bem complicado e um ano bem estável, né? Primeiro ponto, o seu texto precisa ter coesão e precisa ter coerência, então ele precisa estar articulado entre si. O seu texto precisa estar coerente e coeso, então o seu texto precisa estar articulado, as frases estão articuladas e os parágrafos estão articulados entre si. Então a gente tem a coesão e a coerência intraparágrafo, dentro dos parágrafos, e interparágrafo, dos parágrafos entre si. Mas Laura, o que é isso? Como é que eu vou fazer isso? É uma palavra só. A tua resposta é uma palavra só. Conectivo. Conectivo, gente, é a chave do negócio. Dica, não economize nos conectivos. Mas vamos começar do início. Tá estudando agora? Eu vou falar, Laura, como é que eu começo a ver esse negócio de conectivo? Estuda sobre os conectivos. É muito importante que a gente saiba para que eles servem e quais os tipos de conectivos. Que muitas vezes a gente acaba colocando conectivo no lugar errado. Então, por exemplo, eu não posso colocar um conectivo de oposição num lugar que seria de um conectivo de conformidade. E uma dica bônus de conectivo é o quê? Você está estudando conectivo, está colocando os conectivos no seu texto, tá tudo parará, piriri, tudo top, show de bola. O que você vai fazer? Você vai perceber que você tem alguns conectivos que você tem mais afinidade, você acha mais bonito, você usa mais, então aquela sua forma de escrita fica melhor com aquilo. Aí você vai desenvolvendo isso, a sua forma de escrita. Então, pega os conectivos que você já tem afinidade e usa bastante. E o hábito de usar esses conectivos na sua redação. Que aí você vai criando a sua forma de escrita e isso nos leva à nossa estratégia final, que é o que, gente? Vá criando e definindo a sua estrutura de texto. Isso é muito importante. Por quê? Você não precisa ser gênio para conseguir uma nota alta em redação. Você não precisa ser um escritor, você não precisa ter a melhor imaginação. Porque imaginar, não, agora na hora da prova não tô com muita imaginação, por isso não consigo escrever muito bem. Não é assim. O que a gente estuda é um estudo estratégico, é um treino estratégico para no dia da prova, mesmo com todo o nervosismo, mesmo se der branco, mesmo qualquer coisa, a gente saber escrever a nossa redação com nota acima de 900, mesmo se for um tema que a gente não domine profundamente. Que a gente saiba escrever a nossa redação e garanta essa nota acima de 900, escrever a nossa redação, muito importante, no tempo. Que às vezes a gente acaba levando... Meu primeiro Enem eu acabei levando quase 2 horas fazendo redação e isso me atrasou para o resto da prova. E é exatamente aí que a estrutura ajuda a gente, em toda a nossa redação. Você vai saber quais conectivos que você sempre usa, onde que você coloca eles,
qual é o tamanho da sua introdução, do seu desenvolvimento, da sua conclusão. Você não vai passar do limite de linhas, você também não vai escrever pouco, porque você já fez a sua estrutura, você já sabe como você escreve, você sabe aonde você coloca os seus argumentos, certo? Então, na hora da prova, você vai criar os seus argumentos, você vai analisar o tema, mas a sua estrutura ela já está na sua cabeça, isso ajuda muito. Porque assim você já tem mais essa segurança. Você tem essa segurança que você não vai passar das linhas, que você vai fazer a redação dentro do tempo, porque tudo é treino. Você já fez tantas redações durante o ano que aquela é só mais uma que você já está acostumado a fazer. Você já está acostumado a fazer redação e você já tem o seu jeito de escrever, a sua forma, ou seja, a sua estrutura, certo? Então é basicamente isso, gente. Foca nesse negócio da estrutura depois. Aliás, foca em tudo até chegar a essa questão da estrutura, que é muito, muito, muito importante. E isso leva a gente a chegar na hora da prova e conseguir uma nota acima. Isso também demonstra ao corretor que a gente tem um plano de texto que também está na cartilha de redação do Enem, certo? Então, uma estrutura bonitinha, um texto bem articulado, é um texto coeso, é um texto que tem tudo no lugar certo. Outra coisa que a estrutura ajuda também é que você vai responder as 5 perguntas da conclusão sem esquecer, porque já está dentro da sua forma de escrita fazer isso. Então, é muito importante, é realmente muito essencial. Então é isso, gente. É isso que eu queria falar pra vocês. Eu amo falar de redação. E qualquer outro tema que você queira saber sobre o Enem, comenta aqui embaixo para eu fazer um vídeo sobre, tá bom? Então é isso, um beijo. Qualquer dúvida também comenta aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.